aqui na Escola Estadual Dom Lustosa com o professor de História e Geografia César e ele vai nos contar um pouco mais sobre a história da escola. César, há quantos anos você trabalha aqui? De maneira ininterrupta, né, há 26 anos. Anteriormente eu já havia trabalhado aqui em períodos assim, reduzidos, né? Como que surgiu a escola? Bom, nós temos que voltar lá na década de 1920. A questão do Dom Lustosa tem a ver muito com a questão religiosa na cidade. Na década de 1920, chegaram aqui em Patrocínio alguns missionários do IBEL. Então, a chegada dos protestantes aqui, de certa maneira, assustou um pouco a comunidade católica da época, daquele momento. Uma cidade pequena, né, muito conservadora, e naquele momento Patrocínio, dentro das divisões administrativas da Igreja Católica, né, pertencia à diocese de Uberaba. Então as oligarquias aqui de Patrocínio, as famílias tradicionais, né, Elmiro Alves do Nascimento, Coronel João Cândido, né, ficaram preocupados com novas ideias religiosas. Então recorreram ao bispo em Uberaba, dando a entender a preocupação com a questão do ensino, né, aqui em Patrocínio, em função da chegada de novas influências aqui. Então, a Diocese de Uberaba, né, o bispo Dom Antônio de Almeida Lustosa, juntamente com essas famílias ricas tradicionais da época, optaram por criar uma escola católica masculina e uma escola católica feminina. Dessa forma, né, foi inaugurado em 15 de fevereiro de 1927 o Dom Lustosa, pela Congregação dos Sagrados Corações de Jesus, uma ordem religiosa holandesa, inclusive os primeiros padres, né, que vieram, os primeiros professores eram holandeses, e em 1928 a Ordem do Sagrado Coração de Maria, já uma ordem religiosa belga, né, inaugurou o que hoje é o Colégio Berlar Nossa Senhora do Patrocínio. Então ficou uma escola católica masculina e uma escola católica feminina. Essa é a origem e o contexto da época. E qual a importância da escola para a cidade? Bom, a escola ela foi fundada em 1927 e ela tornou-se uma referência na região toda. Alunos aqui de todo o Alto Paranaíba, noroeste de Minas, sul de Goiás, todos vinham estudar aqui. E era muito caro estudar aqui, né? Você tinha internato, semi-internato, né? Também haviam assim, alguns bolsistas, né, que os padres, né, ajudavam, mas ela era uma escola de elite e ela seguiu o padrão, né, do Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro. Então a fama da escola espalhou por toda essa região. Pessoas dessa região toda vinham estudar aqui. Por aqui passaram alunos que depois tornaram-se médicos, advogados, juízes, desembargadores, né, tiveram atuação política, tornaram-se políticos. A escola atravessou aí os anos final da década de 20, 30, 40, 50, liderando a educação nessa região toda. Já no final dos anos 50, a Congregação dos Sagrados Corações de Jesus, ela decidiu abandonar a área da educação e focar mais na área, né, de atuação religiosa. Inclusive é a mesma congregação, né, que administra o santuário aqui em Romaria. Então, esse processo, no final dos anos 50, a ordem religiosa, né, entrega para a Diocese de Patos, de Minas, nessa época o Patrocínio já pertencia à Diocese de Patos. A Diocese de Patos entrega o colégio à Prefeitura, nesse período de 60 a 62, e em 62 o Colégio Dom Lustosa foi estadualizado. Aí passou a chamar Escola Estadual Dom Lustosa, né, ainda manteve uma tradição assim longa, né, na educação. Já no final aí da década de 40 e início dos anos 50, a gente já tinha muitos professores brasileiros, as primeiras mulheres também já dando aula aqui dentro, né, e a escola continuou sendo assim uma referência, né, como é até hoje ainda, dentro do ensino de Patrocínio. Aqui nós temos o nosso primeiro diretor, né, o padre Matias, logo com a fundação da escola, né, no final da década de 20.
né, também um padre holandês. E nós temos aqui um padre também que é muito importante para nós aqui patrocinenses, que é o do famoso Padre Eustáquio. E ele ficou aqui no Dom Lustosa por alguns meses, né? Tendo fama aí de fazer milagres por todos os locais por onde ele passava, né? As multidões se aglomeravam em todos os cantos. Ele não teve como ficar muito tempo em Patrocínio, né? Foi para Ibiá, logo depois para Belo Horizonte, né? Onde veio a falecer, né? Um pouco tempo depois. Hoje a sala de recursos humanos foi na época que o Padre Eustáquio passou aqui, né? Foi exatamente aonde, né, ele ficou hospedado aqui na escola. Pode esquecer de outro padre famoso que a gente teve aqui, o Padre Caprazio, né? Professor de Química, né? Sacerdote, professor de Química, atuou por décadas aqui dentro do Dom Lustosa. Mesmo o Dom Lustosa já sendo uma escola estadualizada, né? O Padre Caprazio continuou atuando aqui. E essa coleção de pedras aqui foi toda montada por ele. O campo de futebol foi uma homenagem a um ex-aluno nosso, que na época, né, ele, no PPC ele teve um mal súbito e ele veio a falecer lá. E como era aluno aqui da nossa escola, anos depois, né, a direção optou por homenagear ele, dando o nome dele ao campo de futebol aqui da escola na época. Ela recebeu o nome, a nossa biblioteca, de professor Franklin Botelho. Foi um dos primeiros professores que não era padre, né, a trabalhar no Dom Lustosa. Franklin Botelho talvez seja um dos grandes nomes da cultura de Patrocínio. Um professor de francês, um professor de música, né, um intelectual assim de primeira grandeza. Desde a fundação da escola, em 1927, já nos anos 30, sempre a escola, enquanto escola católica, comandada pelos padres, ela sempre teve uma espécie de uma fanfarra, né, que atravessou aí décadas, né, não era uma fanfarra muito grande, mas que atravessou aí várias décadas. Quando nós chegamos no final dos anos 60, em 1970, aí houve naquela época um grande investimento, né, compra de novos instrumentos, um aumento grande do número de componentes. Aí sim, a partir de 1970, que a gente passou a adotar a expressão banda marcial, em função da quantidade, né, do número de instrumentos. E a fanfarra, mas a gente hoje ainda fala fanfarra Dom Lustosa, né? O nome oficial dela é Banda Maestro João de Souza, o famoso João da Banda, que cuidou dela aí por mais de 30 anos. É quase que uma tradição aqui de Patrocínio, né, dos nossos desfiles. O pessoal sempre fica esperando, né, o Dom Lustosa passar para fechar o desfile estudantil em Patrocínio. No final dos anos 80, começo dos 90, houve uma grande reforma. Essa parte histórica, onde ficavam as salas, ela foi toda demolida e foi construído, né, novos locais, né, e novas salas de aula. Aí, quantos alunos mais ou menos tem aqui hoje em dia? Hoje em dia nós temos em torno de 1000 alunos aqui, nos 3 turnos, né? Sou o Ender, atualmente estou como diretor da Escola Estadual Dom Lustosa, nossa escola aí que é tombada como patrimônio público, cultural de Patrocínio. Foi tombada na época do Júlio Elias, não foi? César? Foi tombada na administração do ex-prefeito Júlio Elias,